Eu não quero que você fique aí parado assistindo, eu quero que você faça alguma coisa, porra. Bem, nos Estados Unidos aparece Batman contra Alice. Isso especificamente é a Prefeitura de Santa Clara, lá na Califórnia, fazendo uma solicitação, senão vai ter que fazer justiça com as próprias mãos. Também. Outra imagem que chama a atenção hoje é este submarino de fabricação própria pela Coreia do Sul, Taiwan. Um tema em que tanto a Coreia do Sul quanto Taiwan têm tentado fabricar suas próprias armas. Acho que todos os países perceberam que precisam fabricar suas próprias armas. Ou seja, não depender tanto dos Estados Unidos e, bom, Taiwan neste caso mostra esse submarino. Aliás, a Coreia do Norte tem exibido vários submarinos, inclusive um enorme, gigante, que supostamente já estaria em processo. Outra imagem que chama a atenção é este. Bom, Cometa 13 Atlas que surpreende novamente e desta vez com uma anomalia, que afirmam que saiu completamente de tudo o que era esperado. A massa, a famosa massa, que é um tema sobre o qual há vários relatórios que vão sair durante toda esta semana que vem e a próxima semana, porque há datas em que vão estar revelando informações que não quiseram divulgar até o momento. Por exemplo, sobre o comportamento depois do periélio, depois que passou por essa proximidade com o Sol, a nova análise do telescópio Hubble teria conseguido detectar que o núcleo do 13 Atlas, para começar, é um núcleo agora confirmado como sólido. Segundo relatos, algo inédito foi alcançado com esse objeto. Outra coisa é que ele também seria 20 mil vezes mais massivo. Atenção, 20 mil vezes mais massivo do que o Oumuamua. Sim, e já era um Oumuamua, pois já tinha um bom tamanho, então isso também é um tamanho inesperado. O núcleo que eles afirmam agora seria um núcleo efetivo, com um diâmetro que, segundo eles, poderia estar aproximadamente em 2,6 quilômetros, que caso seja assim, eles dizem. De que material é feito para conseguir ter tanta massa em comparação ao Oumuamua? Ou seja, não é só o tamanho, mas sim a massa. Sim, de acordo com o que relatam, depois do periélio, em 29 de outubro de 2025, o objeto se desvaneceu muito mais. Esperava-se que ele se desvanecesse muito mais rápido do que o esperado. E começou a mostrar então um comportamento com uma simetria que era bastante chamativa. A curva de luz do núcleo mostra variações temporais que, segundo eles, são coerentes com uma rotação complexa. Aparentemente, inclusive, alguns pensam ou acreditam que poderia ser uma rotação já inteligente pelos padrões que apresentou. Se você considera que um cometa natural é um pedaço de gelo que de repente reage de um lado, que de repente reage do outro, então teria que ter rotações, digamos, sem sentido, caóticas exatamente, mas o que foi demonstrado é que essa é uma rotação que parece ser paralela ao Sol, que também está mostrando simetrias impressionantes. É um tema que mostramos aqui em algumas dessas imagens, onde se vê simetrias como esta, que é um objeto enorme, um objeto de 2 pontos, tantos quilômetros. Só de imaginar o tamanho do objeto que tem essa simetria, você pensa, isso é uma loucura, não é uma casualidade, é extremamente enorme, não é comum ter uma simetria nesse nível. Agora, desde 22 de janeiro de 2026, no momento em que se alinhou com o Sol, foram observadas outras coisas. Por exemplo, foi observado um aumento no brilho de 20%, exatamente como teria sido previsto teoricamente. Um tema em que, quanto à sua reação química, parece que coincide com tudo o que já foi analisado antes, confirmando que essa reação, às vezes que essa química está correta, ou seja, que alguns dados vão sendo confirmados. Por exemplo, uma das coisas é o CH, que é mais volátil, que se forma, ou duas, e deveria ter sublimado antes do período. Ou seja, com o que se sabe, aqui existe uma paradoxa inexplicável. O 13 Atlas simplesmente não deveria existir pelo tipo de química, deveria ter sublimado há algum tempo, antes mesmo de chegar ao Sol. Então, como explicar? Como explicar que tudo isso que ainda está aí, que apesar de já ter passado pelo Sol, continuou avançando? Pois mostra então que o tamanho, continua o CEO, é mais volátil que o metano e também foi detectado antes. Essa ordem de aparecimento
contradiz a física cometária padrão conhecida, pelo menos até agora. Os autores estimam que pode haver mais de um objeto. 13 Atlas dentro dos que são os 4.5. O A, que significa, bom, que imagine a distância da Terra ao Sol 4,5 vezes mais. A essa distância, acreditam que haveria vários objetos que poderiam estar se aproximando ou se dirigindo ao sistema solar, ou objetos semelhantes a este, embora seja um tema que terá que ser observado. Muitos objetos desse tipo, afirmam, têm passado despercebidos, porque esse objeto tem uma reação química muito chamativa e graças a isso é visível. Mas se o objeto não tivesse toda essa aura, não haveria como observá-lo a essa distância. Então, dizem que objetos como este devem estar passando muitos. A conclusão, ou pelo menos uma das conclusões até agora, é que o objeto do 13 Atlas é mais anômalo do que parece. Ou seja, há mais coisas estranhas, mas que por enquanto estão sendo estudadas. Talvez no futuro a gente perceba, e essa é uma possibilidade, que existem muitos objetos semelhantes com características estranhas, mas por enquanto, como não se sabe, temos que considerar todas as possibilidades. Uma pode ser um material terrestre exótico, que seja algo super raro como isso. Outra pode ser algo de origem inteligente, que também há outros defensores que dizem que isso ainda não é possível determinar. Então o debate ainda continua. Vão surgir mais informações nas próximas semanas. Há muitos dados que ou não foram divulgados ou não querem divulgar. E, pelo menos até agora, a explicação do 13, apesar da investigação que foi feita, apesar de haver muitos comentários tentando entender, não se pode determinar por que o comportamento dele é tão exótico. Na verdade, pelo contrário, o que diz ali é que quanto mais se descobre, mais estranho fica, ou seja, quanto mais se vai determinando. Olha, então ele tinha esse material, mas não era tão volátil quanto pensávamos, era ainda mais volátil do que acreditávamos. Então, certos detalhes da química e das formas, e do que vai sendo confirmado. Bem, o único que isso demonstra é que é algo raro. Isso sim, pode-se dizer, fica bem claro. Não é uma raridade que, bem, ainda estamos longe de entender. Eu acho que o 13 Atlas vai continuar surpreendendo nas próximas semanas. E de agora até março, com sua chegada ou aproximação de outros planetas do Sistema Solar. Eu acho que vamos ter pelo menos mais dados e mais informações sobre isso. O inquietante disso também é que dizem que quanto mais sabemos sobre o 13 Atlas, mais estranho ele fica. E com isso, acho que concluímos, pelo menos com esse último relatório que o próprio Ávila Webb e sua equipe apresentaram. Obviamente, não deste projeto que busca não só esses cometas e coisas estranhas, mas o que ele procura é encontrar sinais que possam ser considerados. São algum tipo de inteligência, não são só parte desses projetos que tem por aí, tomara que um dia sejam concluídos. Enquanto isso, vamos para outros assuntos também importantes. Vejam só, o fechamento do governo pode acontecer lá nos Estados Unidos. O que está acontecendo por lá? Bem, aí estamos vendo o senador Tillis, que é um senador, por sinal, republicano, que diz isso ao senador Graham, que também é republicano. Lindsey Graham mencionou uma demanda de 10 bilhões de dólares do presidente. Sério, de onde vem o dinheiro dos gurus? Do dinheiro ou do seu bolso? Parece uma bobagem. Isso em referência também ao processo que comentamos, acho que ontem, onde Donald Trump está processando o que é o IRS e o Departamento do Tesouro por terem exposto em algum momento as informações dos impostos de Donald Trump. Sabe-se que ele fez muitas manobras para não pagar e agora está processando o governo por esse valor ridículo. Bom, vamos para outros assuntos também importantes do que está acontecendo no mundo. Vejam só, o limite chegou e já existe uma data final para o regime do Irã. Essa é a situação, esse é o tema. Pelo menos existem várias teorias a respeito, não é? Existem várias teorias sobre o que pode acontecer.
Primeiro, nesse ultimato que Donald Trump lançou, fala-se que neste próximo fim de semana, no domingo à noite, começaria o ataque. Se não houver um acordo, que basicamente é o acordo nuclear, e como eles já disseram que não vão chegar a um acordo sobre o tema nuclear, evidentemente é difícil que haja outra situação nessa área. Segundo o que foi reportado, a Rússia estaria disposta a evacuar seu pessoal da usina nuclear iraniana, isso em Bushehr, se for necessário. Isso já está sendo reportado pelos próprios meios de comunicação da Rússia, e isso, a agência TASS, por exemplo, já está falando sobre o assunto, na qual afirmam que o pessoal dessas usinas nucleares estaria disposto e os evacuados estariam prontos, digamos assim. Bushehr é a única usina nuclear em operação no Irã e foi construída justamente pela Rússia. Exatamente, aí participam então centenas de técnicos russos especialistas nesse assunto, além de que a Rússia está construindo mais instalações nucleares no mesmo complexo de Bushehr. O alerta foi feito por Alexei Likachev, diretor da Corporação Estatal Nuclear Russa, segundo a agência TASS, que, como eu comentava, é uma agência do governo da Rússia. E, bom, a Rússia diz que espera que as partes respeitem a inviolabilidade do território da usina. Por sua vez, os Estados Unidos continuam pressionando o Irã hoje. Eu dizia que a frota naval que estava indo para o Irã era muito maior do que a que esteve na Venezuela, e essa já foi bastante grande. Está correto? Bem, essa já conta com cerca de 3.040 soldados nos arredores. Eles têm enviado sistemas de defesa, aviões de todos os tipos. Vamos lá, essa é a maior força militar nos arredores do Oriente Médio desde 2003. Já estamos falando de outros tempos, de outras guerras, não é? E desta vez o movimento é muito massivo, não é? Nesse sentido, fiquem atentos ao que pode vir por aí. Moscou afirma que está apoiando o direito do Irã de usar energia nuclear para fins não militares, mas a Rússia não quer que o Irã tenha armas nucleares. Pelo menos é o que dizem publicamente. Agora, outro assunto dentro de todo esse tema é que o chefe de segurança do Irã, fiquem atentos a isso, já viajou para Moscou em meio a todas essas sanções. Ou seja, esse indivíduo, essa pessoa cujo nome não foi mencionado, é esse Navir Berri. Pois bem, ele já deu uma passada por Moscou. Ele é o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional. É Ali Lajerani, que, segundo o que foi relatado, teria chegado ontem a Moscou. Foi uma visita surpresa. Bem, evidentemente não se sabia que havia um movimento nesse sentido, principalmente pensando que se o chefe de segurança do Irã está se deslocando para lá. Possivelmente ele estava naquele avião que comentamos aqui, que é um avião muito usado pelos mais altos funcionários e que estava indo para Moscou. Bom, provavelmente era ele, porque foi exatamente ontem que esse voo foi visto, não é? O que está acontecendo por lá? Além disso, esse personagem, Lajerani, é considerado um dos homens de maior confiança de Ali Khamenei. E bom, ele teria transmitido uma mensagem importante do líder supremo para Vladimir Putin, porque se encontrou diretamente com Vladimir Putin. Esse conteúdo, essa mensagem não foi revelada, o que obviamente faz especular que seja algo muito, muito importante e muito grave. Então, o que ele estava fazendo, o que estava preparando, o que estava fazendo, chegada de Ali Khamenei. E comentávamos com vocês que se falava sobre esse assunto. Não exatamente. Ou seja, o que acreditam é que dentro dessa viagem já estavam os primeiros preparativos para tirar Ali Khamenei. No caso de um problema, o aviso de Trump sempre seguiu o mesmo padrão. Ele tem uma espécie de forma de agir, um ritual. Digamos que é assim que Donald Trump faz para decidir o passo 1, passo 2, passo 3. E muitos especialistas já listaram todos os passos que foram seguidos em diferentes movimentos que Donald Trump fez. Por exemplo, quando surge um escândalo sobre os impostos, quando surge um escândalo sobre Einstein, vem o passo 1. Ameaça os amigos, as tarifas, isso e aquilo, passo 1 e assim por diante. Não passa muito disso. Quando já é algo muito grave, aí já é o passo de algum movimento. Soleimani Maduro nesta ocasião, então Ali Khamenei ou o ataque em junho no Irã. Ou seja, vamos lá. Sempre existe um plano A, um plano B, um plano C, tudo segue na mesma ordem. Sim, neste momento, quando você lê parte dos documentos que têm sido revelados
No caso de Einstein, onde estão envolvidos filhos, onde estão envolvidas pessoas que estão no governo, o secretário do comércio, né, o próprio Donald Trump, ou seja, envolvidos em questões nas quais o próprio FBI investigou e demonstrou na época que esse Trump estava sendo pressionado por Israel como pela inteligência israelense. É como se já o controlassem com informações secretas sobre ele. Entre outros temas, outros assuntos também, pois desses supostamente que esteve com menores de idade e coisas assim bem pesadas que estão aí, que também foram investigadas pelo FBI. Ou seja, vamos lá, agora você entende por que colocou Patel dentro do FBI, por que ele a trouxe contra o FBI. Você colocou o pior personagem que podia imaginar? Para essa agência, então, porque o que ele quer é apagar todos os seus rastros, tudo o que ele gerou. Mas não é só isso. Trump é Bill Clinton, é Bill Gates, ou seja, vamos lá, são vários do mesmo Elon Musk, embora fique claro ali que ele não queria ter contato com Einstein. Também há um e-mail em que afirmam que ele quis ir em algum momento para a ilha, ou seja, há sim um e-mail de intenção de ir para a ilha. Mas até aí, digamos que o Elon Musk meio que se salva até agora. Mas há outros personagens que estão muito mais envolvidos, e muitos do círculo próximo do Trump atualmente. Então, o que acontece quando surge um escândalo desse nível? É preciso mexer as coisas? Vai haver uma resposta, então, talvez de forma indireta, por uma situação muito grave de problemas legais nos Estados Unidos. Pode ser que a Operação Martelo da Meia-Noite 2025 surja agora, a versão 2.0, e aconteça outra operação semelhante. O que muitos acreditam é que vem uma operação já com tropas, ou seja, o próximo passo seria realmente verificar se as instalações nucleares foram destruídas e expostas. O regime lá está fraco nos setores que agora poderiam já ir. Então, com as lideranças ir atrás dos líderes desse país, mas claro, com o risco de perder o controle. Mas em tudo isso, o maior sinal, e isso é algo único que eu gostaria que você comentasse, é o que a Arábia Saudita está dizendo. Só para dar um contexto, né, um pouco antes de você comentar isso para a comunidade, ontem já tínhamos falado para eles sobre isso. Ontem, quinta-feira, Israel e Arábia Saudita, as altas autoridades, chegaram aos Estados Unidos em Washington. Sabia-se que era para falar sobre o Irã, por exemplo. Acreditava-se que talvez Israel fosse tentar passar os alvos mais importantes. Onde eles estão? Como enviar o último relatório à inteligência israelense dizendo: aqui está o Jamenei, isso, aquilo, tudo isso, não é? Mas muitos de nós pensamos agora, talvez ele queira conter, ou seja, queira dizer: espera aí só um instante. Não vá atacar o Irã, apesar de serem amigos. Talvez a Arábia Saudita estivesse calculando, sabe o quê? Não ataque, porque eu estou em risco aqui. Estou muito perto do Irã e não estou pronto para me defender do Irã. Talvez não, essa é uma das ideias, mas as coisas são exatamente diferentes. Hoje foi informado que o ministro da Defesa saudita, que se chama Príncipe Khalid bin Salman, que por sinal, ele é o irmão mais novo do príncipe. O herdeiro, então, deu uma conferência privada em Washington, onde ele disse que se Trump não cumprir as ameaças, que são muitas contra o Irã, o regime, ou seja, o Irã, vai acabar ficando mais forte. Isso é uma mudança impressionante, porque há 3 semanas o príncipe herdeiro realmente estava muito preocupado com um possível movimento. Lembre-se de que os protestos estavam no auge. Digo sim, isso muda tudo, porque ao mesmo tempo... A Arábia Saudita era uma das razões mais fortes. Exato, agora não resta mais nada. A única razão forte para não entrar em uma operação é a Turquia, mas aparentemente tem o aval de Israel, o aval da Arábia Saudita. Não disseram nada, a Turquia, sim. Há 3 semanas... Não. Ontem Aragache estava na Turquia dando uma coletiva de imprensa, na verdade... A imagem de Aragache de hoje é na Turquia, então Aragache está pressionando para que esse movimento não aconteça. Por quê? Porque a possível mudança do Irã vai ser uma mudança que vai gerar amizade com Israel. Então, imagine o bloco Arábia Saudita, Irã, Israel e possivelmente Síria, Jordânia. Ou seja, isso seria um bloco do Oriente Médio muito poderoso. E eu sinto que a Turquia se sente meio alheia a tudo isso.
Não, embora eu diga, é que a Turquia também tem muito poder, ou seja, a Turquia está na OTAN. A Turquia mantém boa relação com vários países da região, inclusive a Rússia. Mas, bom, quer dizer, isso deixa nervoso o fato de que em algum momento o Irã acabe, digamos, sendo amigo de Israel, e é um tema que eu imagino que faz parte do problema, porque, na verdade, Turquia e Irã também não se dão muito bem, só nesse ponto mesmo. Em particular, dizem que entre Israel e Irã estarem brigados ou serem amigos, a Turquia claramente prefere que sejam inimigos. Pois é, claro, mas enfim, por enquanto, o ministro da Defesa. Ontem ele se reuniu com o secretário do Estado-Maior, ou seja, Marco Rubio, com o secretário de Guerra, Pete Hegseth, com o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e com o presidente. Ele é o mais importante, o presidente do Estado-Maior Conjunto, o general Duncan, que ele é, quase sempre que ele aparece, com certeza vai haver algum movimento. E tem alguma coisa, claro, ponto, nada além de alguns outros assuntos, né? Mas reparem no regime do Irã hoje. Admitiram que também tem prendido crianças, ou seja, durante os protestos, porque isso eles não queriam admitir. Um funcionário do governo iraniano afirmou que sim, que alguns dos detidos são menores de idade e que, bom, esse é o primeiro reconhecimento de que nos protestos no Irã eles têm detido muitos que são menores de idade. Fala-se que são mais ou menos uns 300. Entre crianças, adolescentes e estudantes universitários que têm menos de 18 anos até crianças de 11, 12 anos. Sim. Está muito grave, então. E vários deles, infelizmente, também perderam a vida, outros estão detidos. Outros que simplesmente não se sabe onde estão. E bem, a data que Trump disse ao regime nós não sabemos. O que foi vazado é que seria no domingo à noite. Mas isso não foi confirmado pela Casa Branca. Apenas vazado em alguns meios de comunicação. O que se sabe é que eles conversaram e que supostamente foi dado esse limite até aí, mas a data exata real não, pois não foi dita. E desta vez, a diferença em relação ao que aconteceu em junho do ano passado. Nessa guerra de 12 dias, a grande diferença é que essa guerra já aconteceu. Primeiro ponto, número 2, que já viram o que aconteceu com a questão da Venezuela. E que bom, em algumas ocasiões pode ser que não seja tão rígido quanto se pensa e haja. E principalmente porque os iranianos devem estar observando todo o caso, teriam que me dizer, ou seja, ou é enfrentar esse caso, que eu acho que é impossível de enfrentar, ou é melhor se envolver. Eu acho que agora o Jamenei está dentro de um bunker de bunkers, ou seja, imagina que eles têm um bunker e dentro dele outro bunker. E é aí que o Jamenei deve estar, agora. Porque está tudo pronto. A tempestade perfeita, digamos, para que realmente aconteça um movimento. E então aqui nós vimos, todas as condições, exercícios militares, as saídas de alguns países, as evacuações, o anúncio da Rússia de que vai evacuar o pessoal russo que está lá. Na usina nucleosa, todos esses tipos de detalhes. Alguns são evacuações, outros são preparação para evacuação. Ou seja, não é que a evacuação já tenha acontecido em todos os lugares, mas sim que alguns estão se preparando para isso, Outros já evacuaram, certo? Então, isso também... E algo que sempre, pelo menos os psicólogos que eu vi analisando o Trump, dizem que o Trump tem... Bom, são vários, mas os dois mais importantes para que isso aconteça são: ele nunca vai admitir um erro, e o caso Epstein é um deles, e ele nunca vai pedir desculpas. Então ele vai fazer o que for preciso para que não se fale sobre o assunto. Olha... Está tudo pronto. Agora vamos ver se as condições permitem, possivelmente pode até se estender mais. Ou seja, no final é preciso lembrar como foi com a Venezuela. Já em um certo momento parecia que nada ia acontecer, e foi quando aconteceu. Então, nesse momento está tudo pronto, vamos ver o que acontece, vamos para outros assuntos importantes. Importante...
Será que é o fim da ONU? Mas já o fim, ou seja, não, esse fim, vamos dizer que em alguns anos, não. Aqui estamos falando que está sendo alertado pelo secretário-geral que está ocorrendo um colapso financeiro por parte desse organismo. E é verdade que não tem, pois não tem muito dinheiro mesmo. E desde que Trump entrou, Trump trouxe a ideia de não apoiar, na verdade, ele saiu da OMS, né? Esse tema chama atenção, porque no fim, países e potências acabam investindo dinheiro. Além disso, ele saiu todo amoroso porque tinha dívidas. Tinha os Estados Unidos, tinha dívidas, não pagou para a ONU e, sinceramente, não acho que vai pagar. A ONU, segundo o Starboard do colapso, a ONU pode quebrar até o verão. Ou seja, esse é o alerta que o secretário-geral, Antônio Guterres, faz. E bom, olhem, ainda faltam vários anos para o Trump sair, ou se você dissesse, mas o Trump vai sair no próximo ano, talvez aí a ONU aguente. Mas no final, se um dos países que mais dá dinheiro não vai dar, evidentemente não tem como. Não tem como conseguir o dinheiro para que o organismo funcione. Ele enviou uma carta urgente aos 193 Estados-membros, alertando que um colapso financeiro iminente está chegando nesta organização. Para este verão, exatamente para julho de 2026, o que também afetaria as operações humanitárias e de paz realizadas pela ONU. E, por sua vez, o maior devedor, o maior inadimplente é os Estados Unidos, que além disso se recusou a pagar sua contribuição ao orçamento regular. E apenas por todo 30% das operações de manutenção em 2025. No final de 2025, a ONU já mostrava sinais críticos, como cortes no aquecimento, por exemplo, para economizar dinheiro, escadas rolantes paradas. Vocês se lembram da época do Trump? E avisos de emergência em alguns escritórios de Genebra? A situação está piorando, porque simplesmente, é isso. Ela tem muitas obrigações que se autoimpôs, a própria organização, de apoiar certos temas e, no momento, não há como cumpri-las. Em janeiro de 2026, foram devolvidos 227 milhões de dólares, que na verdade nunca chegaram a receber de fato. Guterres também enfatizou que esta crise é categoricamente diferente das anteriores, já que muitos países anunciaram abertamente que não pretendem pagar suas contribuições obrigatórias. Além dos Estados Unidos, há o Reino Unido e a Alemanha, que também cortaram drasticamente sua ajuda externa, enfraquecendo ainda mais as finanças da organização. Programas como, por exemplo, o programa que a ONU tem para mulheres no Afeganistão, o Programa Mundial de Alimentos, que tem para o Sudão, todas essas clínicas que levam para diferentes pontos da África. Reduzir esse tipo de coisa é tirar a comida que mal chegava para famílias e pessoas sudanesas e de outras regiões do mundo. A administração também reiterou aos Estados Unidos sobre mais de 30 agências da ONU que podem evidentemente estar em apuros. Bom, é que no geral agora a ONU pode ter um problema de não funcionar. Nem precisa esperar até 2026. O que vai acontecer em 2027 se agora já está tendo dificuldades? E 2028, que ainda está por aí, Trump continua no poder? Ou nesse vácuo surge a possibilidade de alguma outra potência dizer, não, eu posso compensar. Ou podemos equilibrar aqui, mas no fim das contas, como todos, como tudo, não é um final. É uma organização, mas é uma organização que representa principalmente certas potências. E desta vez, essas potências ajudam, mas também influenciam obviamente a seu favor. Então, quem serão essas potências que possivelmente vão levantar a mão e dizer não, eu quero, eu suponho que sim. O orçamento como melhor? Eu suponho que a China poderia ser. Ou simplesmente, já estamos ignorados. Assim sim. Nesses 1000 ciclos já se entra em uma nova fase, totalmente diferente do que se conhece como uma ordem mundial, é uma ordem mundial totalmente diferente. Onde um dos maiores conflitos do mundo, que é a questão de Israel e do gás e tudo isso, basicamente a ONU não está lá, ou seja, isso por 1000 questões políticas e também por coisas relacionadas ao próprio conflito, mas também por outros conflitos nos quais, ela já mal consegue realmente participar. Vai ser interessante o que vem por aí. Outra questão chama a atenção, casos estranhos, como um casal dos Estados Unidos.
Um casal que então procurou uma dessas clínicas de fertilidade com a ideia de, bem, imagino eu, de ter um filho, né? E de repente a situação foi bem diferente. Segundo esse casal, eles estão processando um centro de fertilidade nos Estados Unidos depois de descobrirem que a filha deles não tem nenhum vínculo genético com eles. Ou seja, que o embrião que supostamente teria sido dado a eles. Não, bom, aí está a pequenininha, não vamos mostrar, mas ela está aí. Esse é o casal, sim, esse é o casal e está com o bebê, mas é um bebê afro-americana. Que era claro que não era deles. Ficava claro que não eram deles. Digo, ambos são brancos. Então, ao vê-la sendo afro-americana, eles disseram que a situação estava meio estranha. Obviamente, investigaram e descobriram que, na verdade, a menininha não era realmente filha deles. E agora a pergunta é, foi a mãe quem gestou ela? Quer dizer, mas você, o embrião... Quer dizer, o que eu acho que fizeram foi implantar o óvulo e depois, mas aí colocam na mãe. Quer dizer, por isso ela gestou, ou seja, mas digamos, ela gestou. Implantaram um embrião errado, exatamente, que não era o dela. E então, bom, isso levou ao nascimento desse bebê, que não tem nenhum vínculo genético com nenhum dos dois. E o processo foi apresentado em 22 de janeiro deste ano no condado de Orange. Então, exigindo que o Centro de Fertilização Life Incorporated, operador desse centro de fertilidade, revele a todas as famílias potencialmente afetadas. Claro, porque quem seria... Isso é um erro? Quantas vezes já fizeram isso? Precisariam investigar de verdade? Então, fazer um teste genético nos filhos de quem for, quantas pessoas, para ver se não há outros erros por aí. Exatamente, diz o casal. O casal exige que todas as pessoas que tiveram embriões armazenados sejam notificadas. Eu acho que existem esses bancos de embriões ou de óvulos também durante o ano anterior ao nascimento do bebê, porque então, onde ficou o dela, também solicitam testes genéticos para os nascimentos dos últimos 5 anos. Miles e Scott temem que seu embrião tenha sido implantado por engano em outra mulher e que outras crianças estejam sendo criadas por famílias desconhecidas. Também Black Mirror está onde está aqui a verdade. Ou seja, não é tão louco porque, no final das contas, eles estão tendo filhos. E além disso, é um tema que chama a atenção. Ou seja, o problema é que a bebê está aqui, né? A bebê não pode voltar, não tem o que fazer com ela. Quer dizer, não sei se é a intenção do casal, imagino que se já criaram esse vínculo emocional, provavelmente vão ficar com a bebê. Claro que isso acontece, mas a questão é que você pensa, bom, e o meu bebê? Onde está exatamente? Quer dizer, ou ainda está lá na clínica, ou deram para outra pessoa e alguém gestou o bebê, eles gestaram o bebê de outro casal. Quer dizer... Além disso, há o medo dos pais biológicos quererem tirar o bebê, pois tem esse direito. Você pensa, se eu sou... Geneticamente, eu sou. Quer dizer, é muito louco, né? É um manejo muito ruim dessa clínica. O Dr. Milton McNeilon, diretor do centro, já recebeu uma multa de $5.000 após uma inspeção em que foram encontrados equipamentos fora das normas e medicamentos faltando. Mas essa multinha não é nada, não pela... Atenção! Uma consulta, se não. Ou seja, bom, o ponto é que não existe uma lei clara na Flórida. Não existe uma lei clara para esses casos. Então, como existem brechas legais nas quais, de repente, essas empresas se aproveitam e, infelizmente, para as famílias, às vezes não são. Isso como se diz... Não tem. É que, além disso, faltam leis. Muitos estados têm leis super diferentes. Não é o primeiro caso. E casos, por exemplo, do que são esses ventres, né? Que outras mulheres têm o seu bebê. Desculpa, aí estão os três sorrindo. Mas você diz que ele está meio louco, exatamente? Já aconteceu de tudo, como eu estava dizendo agora, de mulheres que alugam o útero para ter um bebê e depois os casais não querem mais as crianças e se não se divorciarem? Não, eu não quero porque nasceu com algum problema e eu fiz. E o que a mãe faz, quer dizer, a que teve o bebê... Que gestou o bebê. Bom, já houve casos de mulheres que dizem, eu fico com ele, fazer o quê? Eu fico com ele. Mas claro, existem custos que depois os casais não querem assumir. Quando eles foram, bom, eles são os pais... Eles são os pais, exatamente. Bom, é complicado esse assunto. Por sinal, bom, vamos para outro tema, vamos para outro assunto.
Bom, não tem volta, garantem. Neste caso, onde um engenheiro, um ex-engenheiro do Google, teria sido acusado pelos Estados Unidos e já há uma condenação. Mesmo neste caso, a questão de ex-engenheiros de diferentes empresas, não é? Neste caso, foi a vez do Google. Bom, ex-engenheiro, mas não deixa de ser impressionante como o poder agora está cada vez mais diminuindo, se direcionando mais para a tecnologia e para o conhecimento. É aquele país que controla o conhecimento, a tecnologia. Esse país vai ter mais futuro do que o outro país que não tem. Então, existe uma guerra que é meio silenciosa, mas que faz vítimas constantemente e que muitas vezes, a questão da espionagem está mais focada não tanto no geopolítico típico, mas seria mais para, ter o último desenvolvimento, ter o avanço mais importante. E desta vez, esse é um caso de filme e com certeza vamos ver cada vez mais esse tipo de coisa no futuro. Um júri de São Francisco, na Califórnia, considerou Liu Yinding, um ex-engenheiro do Google, culpado. Ele foi acusado de espionagem por roubar segredos de inteligência artificial para beneficiar empresas da China. Segundo o que foi relatado, Liu Yinding, de 38 anos e cidadão chinês. Aliás, ele foi considerado culpado por um júri federal em São Francisco por ter, de fato, roubado esses segredos comerciais do Google relacionados à inteligência artificial. Destacando já esse julgamento, afirmam que sinto que é um precedente histórico, ou seja, por isso estou dizendo isso para vocês. Embora já tenham ocorrido outros casos, este caso é muito particular porque estabelece um precedente. E a partir de agora, então, quando quiserem acusar alguém novamente por ter roubado esse tipo de informação, vão dizer, isso já aconteceu e já temos como condenar esse tipo de caso. Exatamente. É o primeiro caso de espionagem econômica dela e, Ding roubou milhares de documentos altamente confidenciais, incluindo, por exemplo, mais de 2.000 páginas com segredos industriais. Sobre a infraestrutura tecnológica do Google, especialmente sobre o hardware, o software e os chips dela. E o coração do roubo basicamente foram os chips TPU dela, que fazem parte dos segredos que foram levados. Havia plantas e especificações sobre as unidades de processamento tensorial, TPUs, chips personalizados que são fundamentais para os sistemas de inteligência artificial desenvolvidos pelo Google. É muito louco, porque para burlar esses sistemas internos de segurança do Google... Sim, os sistemas internos do Google. Ou seja, o que ele usou foram as Apple Notes, ou seja, ele copiava as informações e depois exportava em PDF para o computador pessoal dele, mas usava as Apple Notes. Ou seja, uma maneira simples de transportar e armazenar informações. Segundo o Departamento de Justiça, Ding esteve compartilhando ou tentando usar a tecnologia roubada para colaborar com empresas e programas estatais da República Popular da China, incluindo sua própria startup já fundada, após sair do Google, pois obviamente que venha... Disse ela. Disse, eu vou. E eles, primeiro passei informações e depois, agora sim vou criar minha empresa, obviamente, com todos os contatos e com tudo o que eu tinha. E que bom esse engenheiro, ele se inscreveu em um projeto do governo chinês, vai ser preciso verificar esse governo. Esse projeto que se chama Thousand Talents Program, que busca fornecer ao país infraestrutura computacional avançada, replicando o que foi roubado do Google. E em uma apresentação pública na China, foi o que levantou a suspeita no Google, o que levou a empresa a bloquear imediatamente o acesso dele. E colaborar com o FBI para abrir uma investigação que termina nessa condenação. Pois termina nessa condenação. E é assim mesmo, né? Não é parte do que está saindo, ele diz. MX Transmissão, Fake Biden. Amigo, não seja mentiroso, amigo. Se você voltar ao início do vídeo, eles entram agora sim, em uma, sabe? Comentamos muitas notícias, já comentamos isso muitas vezes, mas enfim, comentamos a notícia que está no título no começo, amigo, mas se você chega 40 minutos depois e ainda por cima chega insultando e tudo mais, sinceramente não dá, amigo, assim não, né? Então, tchau, amigo, né? Aí está a questão, mas enfim, vamos para outros assuntos. É muito interessante. Aliás, o FBI, nesse caso, classificou o caso como um estupro premeditado. Ou seja, tudo isso não foi como se ele tivesse tido a oportunidade e, de repente, simplesmente obteve a informação.
mas sim que essa era a intenção. Ele tinha a intenção de ser espião. Ele é um espião? Ele é um espião. Não é que Não dizem isso como não. eles dizem como é, mas enfim. Os advogados de Ding argumentam, ou seja, os advogados desse senhor, argumentam que os arquivos eram muito acessíveis para milhares de funcionários. Ou seja, no entanto, Então a culpa é do Google, claro. exato, não é que seja culpa. É como deixar um laptop no carro. A culpa é sua por ter deixado lá. Por que você deixou ele lá? Bom, no entanto, o júri desistiu dessa defesa e o declarou culpado. Obviamente, a questão não é se os dados estavam lá, a questão é quem os levou e quem os usou. A questão é a seguinte, não haverá audiência final, ainda está até o dia, acho que é terça-feira, 3 de fevereiro. Que dia cai o dia 3? Devemos ficar atentos, pois é um julgamento histórico na terça-feira. Bom, então esse julgamento está chamando muita atenção, porque querem saber como, quantos anos ele vai ficar na cadeia ou se ele vai se livrar. Mas parece que se a sentença for dada, porque a condenação já está, a questão é que não sabem quantos anos vão dar para ele. Então, no dia 3, se não me engano, sim, no dia 3 vai ser a audiência final, e nesse dia vai ser decidido se ele enfrenta 15 anos por espionagem econômica, é assim que eles chamam. Esse é o termo, digamos, legal, e mais 10 anos adicionais por roubo de segredos comerciais. Ou seja, ele poderia ficar 25 anos na prisão. Eles não sabem se vão aplicar a pena máxima para esse tipo de caso, que é de 25 anos, pelas duas conclusões que tem, ou se o assunto vai ser mais leve, isso realmente não fica claro. É um caso simplesmente que mostra que isso existe e vai continuar existindo. Certamente não muito desse tipo de espionagem e coisas assim, senão. Já vimos esse tipo de avisos do FBI que colocam vários jovens, muitas vezes deles, às vezes nem tanto, mas muitas vezes sim. Muitos que são ou eram militares, mas que agora estão como engenheiros e que estão operando dentro dos Estados Unidos. Exatamente, todo um programa, segundo dizem os da CIA, a informação que foi revelada, todo um programa da China que envia estudantes, sobretudo no que são as físicas duras, não as ciências duras, mas como física, etc., para então estarem roubando o que puderem. Exatamente. Mas enfim, é assim que está. Saudações para Alex G, para Panterita, para Chavo Ruco, para toda a comunidade. Muito obrigado, aliás, por participarem dessas. É uma sessão que está dentro do YouTube. Está bem. Padre, quando quiserem compartilhar um texto, um comentário e deixar aqui para toda a comunidade uma foto, também podem fazer isso aqui, nesta área que se chama Comunidade do Pepe ao Vivo. Sim, já houve os 2 primeiros. Um deles é a Peg. Manda um abraço para ela que disse: "Adoro esta sessão", escreveu Peg. Saudações, Peg. E também tem o Pichardo que nos enviou. Esta é a primeira imagem que temos. Adorei que fosse um abraço para a comunidade. Ele disse um abraço assim de grande para todos. E isso também é muito agradecido. São os 2 primeiros comentários que temos hoje. Então, se vocês também quiserem deixar uma mensagem, está aí como se chama. A área não está disponível para todos, mas espero que possam compartilhar fotos, comentários, o que quiserem. Vamos ficar atentos a isso. Boa noite, Nof, como você está? Nova Edilcia? A gente não fica bravo, só estamos informando, não ligamos, Sim, não. porque não ganhamos nada. Que do... Roubo, nem roubo, nem do Google, bom, do YouTube. Mas se não, não. Ou seja, isso serve pra gente. O ponto é que sim, isso vai acontecer muito, né? Ou sim, e não, e obviamente não acontece só em empresas americanas, acontece em empresas chinesas, em empresas japonesas. Isso é um tema que está em todo lugar, né? A questão aqui é que esse é um julgamento histórico e isso é o mais interessante, né? Que apesar de que isso obviamente já acontece há anos, esse tipo de roubo, não, a questão é que dessa vez realmente chegou até o final, chegou a um julgamento. E isso vai ser, porque a partir daí vai valer para muitas empresas americanas e chinesas e o que for, porque no final das contas isso se aplica a todos. Aliás, falando de coisas entre a China e os Estados Unidos, há muita colaboração em temas tecnológicos entre a China. E como é que chama? E os Estados Unidos? E aqui o pessoal rasgando as vestes nos comentários de repente, né? Que se é de um lado ou do outro. E entre eles colaboram bastante, assim como Taiwan e China, que também tem vários projetos e empresas em que colaboram juntos desde sempre, né?
E continuam fazendo isso, né? Apesar de tanta disputa que existe, porque entre eles tem grandes negócios, né? E isso também é importante entender, né? Então, eu vejo mais, de repente, discórdia assim, entre comentários de que, você está a favor de um ou do outro. Entre eles se dão muito melhor do que você e sua sogra, né? Ou basicamente assim, não tem isso. Claro que existe competição, mas também há muita colaboração entre eles e muitos negócios, digo. E o caso do Tito. Hoje recebemos uma mensagem boa, todos que têm Tito devem ter recebido essa mensagem onde diziam: agora a empresa do Tito. Pois agora não vai mais ser uma empresa dirigida pela China, vai ser uma empresa dirigida pelos Estados Unidos, pelo menos nos Estados Unidos. Vai ser assim em 80%. Mas muitas das decisões que estão sendo tomadas atualmente são pela China, ou por quem realmente opera. Tito, que esse é um tema que diziam, não é que já começaram a censurar o que a Lais falou? Bom, ainda estão operando, né? Ou seja, os originais não, ainda não mudou, digamos, a administração em si. Porque, obviamente, é um processo que vai levar um tempo. Na mensagem para quem tem Tito, com certeza receberam, dizia algo como para não se preocuparem que tudo vai continuar igual e que não sei o quê. Bom, isso faz parte das típicas mensagens corporativas. Então vamos para outros assuntos também importantes. Quero fazer um anúncio para a Venezuela. É um anúncio que discutimos na alta cúpula política da Revolução e que também conta. Lá está a decisão do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama, com quem temos trocas de ideias. Mas também temos as diretrizes que eles nos deram. Caso viesse a acontecer uma situação calamitosa para a nossa pátria, como de fato aconteceu em 3 de janeiro, quero anunciar que decidimos impulsionar uma lei de anistia geral que cubra todo o período de violência política de 1999. De agora em diante, encarrego a Comissão da Revolução para a Revolução Judicial e o Programa para a Convivência Democrática e para a Paz, para que nas próximas horas, em caráter de urgência, apresentem a lei à Assembleia Nacional. E peço novamente a máxima colaboração do Corpo Legislativo da Venezuela. Bem, uma mensagem que obviamente precisava ser ouvida, porque obviamente é histórica por muitos motivos. Primeiro, porque com isso reconhecem então que existem esses presos políticos desde 1999 E violência. e que há violência também, porque isso também é importante, evidentemente agora. Aí víamos os familiares dos presos políticos comemorando e gritando liberdade, liberdade, liberdade. Bem, Terci Rodrigues anuncia o fechamento, por sinal, também da prisão do Helicoide. Lá vão fazer uma espécie de centro esportivo para os filhos dos policiais e para as pessoas que moram nos arredores. Enfim, vários comentários foram feitos a respeito, mas pelo menos eu posso fazer isso, evidentemente. Leiam, se puderem, os testemunhos dos que foram saindo. Tem o testemunho, por exemplo, desse francês que eles mantinham preso no rolo. Mestre de yoga preso no rodeio. Não no Helicoide, mas sim no rodeio. E ele diz, não, veja, isso não é uma prisão, aí não é uma prisão, é um centro de tortura. E faziam coisas ali que você nem pode imaginar, era terrível.
Ou seja, esse era o lugar, e assim eram esses lugares, assim no Helicoide, assim no Rodel, e assim em todos esses tipos de lugares, eram centros de tortura. E um tema evidentemente lamentável, assim está o assunto de hoje, fazendo história nesse sentido. E aí, então, que diz? Aí que sim, que falou com Maduro e que deixou, não sei o quê, ou seja, isso não teria acontecido. E aí sim, pode acalmar. Pode ficar bem esse Donald Trump. Mas esse movimento que ele fez está gerando a libertação de todas essas pessoas. Exatamente. Hoje mesmo, Maria Corina Machado disse em entrevista: isso é por pressão do governo dos Estados Unidos. É a única razão. É bom lembrar que recentemente isso já ocorreu com o Marco Rubio. Ou, bom, os detalhes. A proposta busca abranger todos os atos de violência política de 1999 até 2026, excluindo crimes graves como homicídio, narcotráfico, corrupção e violações dos direitos humanos. Rodrigues insistiu que os beneficiários da anistia, presos políticos, encarcerados, devem evitar a vingança e o ódio. Foi pedido a eles. Como que aqueles que forem sair, que não comecem a querer se vingar, né? E promover a reconstrução da convivência nacional. Dentro disso, chama a atenção que, embora se tente passar essa imagem, ao mesmo tempo, né, o canal Benevision dizia o seguinte há alguns momentos. Vamos ouvir. Edição do Meio-Dia do Notícias Benevision. Queremos informar ao nosso público que desde ontem, por motivos que desconhecemos, nosso sinal não está presente no sistema FTA e no satélite S35, assim como no sistema TDA. Eu vou dizer para vocês o porquê. Vamos ver por quê. Outro dia comentaram sobre Maria Corina e seus movimentos nos Estados Unidos. Deus dados são olhos, muito sim. Sim, ele ficou bravo, bom, ele ameaçou Deusdado Cabelo na Benevision e por aí vai. Agora já não está mais o sinal, já não está saindo pelo TDA, pelo FTA e por outro também, simplesmente não está saindo o sinal para todos esses lugares. Então é uma questão também de censura. Então, nem tudo é que já houve uma virada, uma mudança, mas algo de positivo está acontecendo nesse sentido. Mas, infelizmente, ainda continuam umas práticas ruins na questão da censura e todo esse tipo de coisa, infelizmente não. Então é isso, vamos para outros assuntos, também importantes. Diz que houve uma explosão bastante forte, isso aconteceu lá no Equador. Uma refinaria que teve um incêndio enorme também. Outro tema que chama a atenção é esta imagem onde se observam esses protestos. Isso é uma escola secundária por aí que tem aparecido em Carmen do Norte, mas também em São Francisco, por exemplo. As que em São Francisco saíram para protestar em vários pontos dos Estados Unidos contra a ICE, contra as práticas tão violentas, contra os migrantes, mas também contra cidadãos que são dos Estados Unidos. E que, bom, agora sim, literalmente fizeram de tudo com eles, né? Isso também é um tema muito sério. Até no Roblox também houve protestos e também tinha a polícia da AIS lá. Aparentemente não, mas digamos que até no Roblox aconteceu esse protesto, inclusive querem expandir esse protesto para fazer um plano mais no estilo de greve, digamos assim. Houve escolas que fecharam em algumas cidades. Também houve empresas que disseram aos funcionários: hoje não venham, vocês vão receber, mas não venham para evitar que se deparem com alguma situação complicada. A questão é que isso está realmente acontecendo. Também hoje. Dentro desse contexto, prenderam 2 jornalistas independentes, o Sr. Limon e a Georgia Ford, por causa da gravação desse protesto que aconteceu dentro de uma igreja em São Paulo, Minnesota. Chamou muita atenção porque o pastor que estava lá também trabalha para a ICE. Uma coisa muito estranha que não tem, ou seja, é algo totalmente diferente uma coisa da outra. Então ele entrevista, está a Georgia Ford, me parece que ela é a cinegrafista, e os detidos foram presos por causa disso. Embora, bom, já os liberaram pelo que parece. Mas sim, eles foram detidos. É a segunda vez que ela está lá. Ou seja, eles já sabem como é, né? E estavam falando com a mesma autoridade e nem deixavam ela falar. Quer dizer, diziam para ela: você tem que sair. E ela perguntava: bom, e cadê a ordem? E não deram nada para ela, nenhuma ordem. É uma loucura esse negócio todo. Pois é, assim as coisas têm acontecido. A primeira emenda? Caso não tenham percebido, estão detendo um monte de gente.
Ou seja, tá rolando uma tensão aí tremenda. Nesse sentido, mais alguma coisa sobre esse tema? Não, vamos para outros assuntos. Outros assuntos, também sobre o que tem acontecido hoje, pois o caso de Einstein, que já revelaram mais ou menos 3 milhões de documentos, 180 mil fotos, 2 mil vídeos, o que vem por aí vai ser intenso. Dentro dos documentos está este documento do FBI, no qual o relatório atribuído ao FBI está incluído o que eles chamam de arquivos Einstein. Afirma que Donald Trump teria sido comprometido por Israel. Também há documentos que mostram como este é um dos documentos em que supostamente Elon Musk se recusou a conhecer Einstein. Mas também há documentos, há um e-mail específico de Elon Musk para Einstein, dizendo que talvez mais para frente ele fosse até a ilha. Ou seja, bom, vai sair muita coisa, especialmente em casos terríveis. Contra o atual presidente, contra o presidente, Bill Clinton, Bill Gates, um monte de gente conhecida, né? O próprio secretário do Tesouro e outros personagens. Pois é, de pai... The Bush, pai, algo super pesado que saiu sobre ele, nem quero falar mais ou menos. Fala. Assim como comentou... Pois bem, que ele teria abusado de menores e que esteve presente em uma tortura, então vamos continuar em menor, né? Mas a verdade está vindo à tona. Fala-se de pessoas que foram eliminadas, fala-se de um jornalista que chegou à ilha e lá ele foi morto. Digamos assim, né, como dizem agora no YouTube. Ou seja, há casos criminais gravíssimos em todos esses casos e não se passaram nem 24 horas desde que esses documentos foram divulgados. O que vem nas próximas semanas vai ser uma loucura para muitos políticos atuais, mas também para políticos do passado. Sim, por exemplo, várias coisas chamam a atenção. Olha, perdão, mais uma coisa. Falava-se de um caso de Trump com gente do cartel sem arroba. De um cartel. Um cartel do México, mais coisas assim. Reunião. Mas sim, tipo, como se tivessem estado presentes na mesma reunião, na mesma festa. Sempre são festas. Tem o que eles vão sair. Não tá pesado? Tipo, sério, tá bem feio esse negócio, por exemplo, esse aqui. Como se chama o secretário do Tesouro não de Comércio? Ele garantia que nunca tinha se encontrado com Epstein, que só conheceu ele uma vez numa reunião e foi embora, mas agora parece que teve contato com ele. O curioso sobre Musk é que ele também entrou em contato com ele depois que Epstein já tinha passado pelo julgamento, pelo mesmo motivo, por envolvimento com menores. E todo mundo sabe que deram um passe livre para ele, porque a condenação que ele recebeu foi tão mínima que, né? Agora se sabe que orientaram o responsável pelo julgamento a aplicar uma pena bem leve, pois na época quem estava no poder era Bill Clinton, que também estava envolvido. Então ninguém se salva, nem democratas, nem republicanos, ou seja, até cientistas. E até cartéis daqui do México, aparentemente, diziam que ele se reuniu com o Trump. Você pensa, e isso é uma loucura, quer dizer, é realmente algo tremendo. Por isso, quando perguntam, vai ter guerra com o Irã hoje? Claro que vai ter. Tem que se preparar com alguma coisa? Porque, ou seja, e mais, já estão mirando a Nicarágua. Hoje saiu uma informação no Washington dizendo que, evidentemente, está a esposa de Ortega, me fugiu o nome agora, bom, que a esposa de Ortega simplesmente ela não é. Ou seja, inventaram esse cargo de que ela é como se fosse uma copresidente. Por que coditadora? Coditadora, exatamente porque, diz Washington, porque jamais teriam votado nela, ou seja, ela é muito antipática para o povo da Nicarágua e nem brincando teriam votado nela. Então, ou seja, vamos lá, uma série de coisas que a Casa Branca está apontando para a Nicarágua, está apontando para Cuba, está apontando para o Irã, e numa dessas pode até jogar as três ao mesmo tempo. Agora sim, isso depende do escândalo, depende do movimento, basicamente. Exatamente. Contaram uma história dessa festa, e há muitas outras festas. Sim, há um caso bem pesado envolvendo o príncipe, que teria deixado uma garota em situação difícil e pedido para outra pessoa lidar com ela. Sim, não? É bem pesado, pesado mesmo, quer dizer... Muita gente daqui pode acabar, tipo, na cadeia. Quer dizer, pelo nível das coisas que estão comentando ali, realmente é muito, muito pesado, então vamos ver. Nesses próximos dias, semanas...
muita gente ou vai desaparecer, ou seja, vai passar a vida toda se escondendo a partir de agora, ou então vai enfrentar acusações muito sérias, né? Também ali, mas enfim, vamos para outros assuntos, vamos aos comentários, obrigado. Bom, é assim que está a situação. Estão aparecendo coisas, por exemplo, de um embaixador, ex-embaixador do Reino Unido, estão surgindo muitos podres aí. No caso, seria preciso fazer tipo um mapa completo, né, de onde eles estão. Além disso, são 3 milhões de documentos, ou seja, fotos e vídeos ruins, e ainda faltam, pois disseram que eram 5 milhões. Ou seja, então é isso, né? Diz Alex G. Diz Trombetas. Já está enlouquecendo, mas não sei por que não há uma ofensiva mundial contra ele. Diz sim, né? Eu sempre fico surpresa, eu também fico muito surpresa que os que são republicanos estejam dispostos a apoiar. Aceitar essas coisas, né? Ou seja, então, o que esse personagem estará fazendo, não é? Esses republicanos que já foram críticos ao Trump em muitos assuntos, o que será que eles estão pensando sobre isso? Ou os republicanos que insistiam para que tudo fosse revelado, bom, agora já está tudo revelado. E agora, o que eles vão fazer? Quer dizer, o que eles vão fazer também com os democratas que estão envolvidos, né? Porque não é só com um ou com outros, Não são só os dois. Os que estão envolvidos aí. Saudações para as gestões, como você tem estado, tudo bem? Benedicto Villegas também, saudações, Benedicto. Um grande abraço também para toda a comunidade que está chegando. Verderi, como estão esses escândalos? Um escândalo. Saudações, Verderi, como você tem estado? Isso, diz Benedicto. Vão dizer que sim por causa da guerra, só para não falar de Epstein, exatamente. Ou seja, sim, acho que a pressão do escândalo vai nos levar ainda com mais possibilidades a outros movimentos. Sim, é muito provável. O que mais? Diz Marco Herrera. Prender criminosos estrangeiros é aceitável, mas não quem busca trabalho. E sim, grande parte das pessoas que o ICE deteve são pessoas que trabalham, que já estão lá há anos, que não têm nenhuma mancha em seu histórico nos Estados Unidos. Incluindo cidadãos americanos. Incluindo até nativos americanos. Isso é ridículo. E o mais louco é que muitos do ICE, tipo Gonzales Garza Gutierrez, não é? Você também é latino, não é? Outro dia, quando queria prender você me contou que ele perguntou: por que você quer me prender? Porque eu tenho sotaque. E quem estava falando com ele? A pessoa que iam prender disse, você também tem sotaque? Porque era latino, tipo, né, os dois eram. Era como aquele meme do Homem-Aranha apontando um para o outro. Apontando para o outro. Somos iguais? Saudações para Zarat, como você está, Zarat? Saudações, Zarat, ele diz. Isso vai além do normal e do humano, diz Alex Flores. Saudações, Alex, diz Marcos. Está certo que prendam os criminosos, já li. Saudações, Marcos, enquanto vamos conversando. Mas vejam vocês como o papagaio se comportou hoje. Impressionante a queda que teve hoje. Vamos ver se conseguimos colocar mais. Essa é a queda. Bem, é a maior queda desde os anos 83 em um único dia. Boa pergunta, né? O que é esse movimento? É que ela disse que o quê? Estão fazendo os japoneses. Eu acho que é por aí que, de repente, porque diziam, ou o movimento que o Japão vai fazer. Os Estados Unidos vão revalorizar o dólar, e por isso então o ouro vai cair, porque já há confiança novamente no dólar. Ou não, ou ao contrário, o dólar vai caindo e o ouro continuará subindo. Bom, acho que aí está a resposta. Ou seja, essa é a maior queda em um único dia. Agora, só para não nos enganarmos, o gráfico mostra que é uma grande queda. É a maior porcentagem de queda em um único dia desde 83. Isso está claro, mas vamos ver isso em perspectiva, certo? Ou seja, em perspectiva. Se olharmos apenas o último ano, até 2024 sim, até janeiro de 2025 é isso aqui. Ou seja, confiram isso, essa porcentagem até dezembro de 2024, janeiro de 2025. Aqui está. Se formos daqui e colocarmos a porcentagem até onde está o preço agora,
No último ano subiu, aqui diz 83% sim, sem contar a queda agora. Então, ainda assim, o ouro está altíssimo. Ou seja, de qualquer forma não, mas não tanto. Esse pedaço todo foi perdido em um único dia. Então, cuidado, porque tudo o que custou para subir isso, em um dia caiu quase metade do que subiu em um ano. Ou seja, o preço, então, realmente é muito. Por isso eu digo que é algo bastante chamativo. A forma como caiu, o que isso quer dizer? Que talvez em uma dessas, com alguns bancos centrais, alguns fundos, de repente não quero mais ouro. Agora me interessa o dólar, porque percebi que há confiança. Ou o euro, tanto faz. Assim o preço cai. Então, bom, é curioso. Fale para eles que há versículos da Bíblia nas paredes do monumento Lincoln, mas sem coerência, e diga que foi você quem os colocou lá. Bom ponto, esse é um bom ponto. Aí, Saudações, saudações, e são fatos fortes o que está se sabendo e não vai dar para esconder nada. Não. Esse é esse que está pensando, vamos dizer, deixa pra lá o povo, né, os senhores que estão pensando. Melânia, é assim mesmo, se é Está metidíssima, né? Sim, sua filha que está pensando, sua filha, bom, sua filha? sua neta, sua sobrinha, todos os filhos. Se estavam lá, seus filhos também sabem. Pois é, bom, no relatório, mas a filha dela não. Acho. Bom, não sei, vai saber, a gente já nem sabe mais com esse, mas é complicado, é complicado. O que ele estava pensando? Todos os do MAGA que se supõem que são assim, tipo, muito conservadores e não sei o quê, Pois sempre é assim. Saudações. e o dólar subiu exatamente, ou o dólar subiu em relação ao peso, e o dólar subiu em relação ao euro exatamente? Se o ouro caía, então ia subir. Ou seja, no final é um refúgio, ou você está no ouro ou você está no dólar. Então saem do ouro. Para onde eles foram? Pois para o dólar, porque senão o dólar não teria subido, se o dólar tivesse caído ainda mais. Eles foram para outra coisa, para o euro, ou para outros, ou foram para o dólar? Então o dólar subiu em relação ao peso, subiu em relação ao euro. Aqui está o momento, digo. Também é preciso ver isso em perspectiva, porque se há uma alta muito clara em relação a isso, é a alta. Mas vejam a queda que vem. Se olharmos daqui, essa é a queda do dólar. É uma queda tremenda. E a recuperação é só esse pedacinho. Então, também não é assim, como se tivesse recuperado muito, também não. Então, para onde eles estão indo? Ou seja, supondo que esse é o dólar bom, que eles explicam a vida deles e os outros ficam estranhando, porque claramente aí como que não é bem assim. Outra coisa que também chama a atenção é o petróleo. Dá só uma olhada. Olha o petróleo. Para a melhor regra. Do Irã, sim. Uma vez que o petróleo está saindo, mas veja, o aumento do petróleo também não é já. Pois é, quer dizer, nos países petrolíferos é claro que é vantajoso para eles. Diz Pantelita, Epstein está no além, pedindo para que toda a verdade venha à tona e que as vendas caiam dos olhos. Você só diz Pantelita. Saudações, Pantelita, como você tem estado? Diz Verderi. Rotação de liquidez. Ele diz saudações. Se diz Peg Mock, os republicanos aqui dizem que é fake news quando aparece trauma nesses documentos. Pois é, quando lhes convém. Claro, o clássico não é fake news. Não, pois imagine. Mas são documentos enviados ao FBI, não documentos do FBI. Do Departamento de Justiça, ou seja, é como. Saudações para Antônio Garcia, dizem, vistos os contratos que dão para alguns dos agitadores de Minnesota, diz Antônio Garcia. Se não, duvido que sempre, em todos os protestos, sempre vai haver grupos que possam manipular. Por isso, o que as pessoas que estão protestando de verdade disseram é não caiam nessas manipulações, porque sempre tem quem tente manipular. Que fiquem mais violentos? Existem grupos extremistas em todo lugar, sim, de esquerda, de direita, onde for religiosos, não religiosos. Então, obviamente, claro que pode haver confusão, né? E também pode haver manipulação da mídia. Então, para um lado e para o outro, então, é preciso ficar atento. O que existe mesmo é um descontentamento, é algo muito real, é algo muito amplo. As pessoas estão muito irritadas. E também é muito claro que tem sido muito excessivo o abuso do pessoal do ICE contra a população. Sim, não só contra imigrantes, mas em geral contra qualquer um que apareça na frente deles, pois eles são muito abusivos. Então, isso também é muito claro. Então, bom, esse é o protesto, eles estão por aí, dizem. Mas dizem, parece que Trump está apressado para fazer as coisas antes que provem as coisas contra ele e antes das eleições.
Porque imagina, com isso que está saindo, que vai durar meses, os escândalos não, a não ser que haja um escândalo muito, muito maior. Ou seja, se eles conseguirem 2, 3 jogadas bem geopolíticas, talvez isso possa trazer alguns pontos para ele. Mas sim, Eu acho bem difícil. eu também acho bem difícil. Ontem já tinha de novo os números mais baixos, de novo estão batendo recorde para baixo, diz Luz. Não entendo como tem gente norte-americana apoiando esse demônio. Saudações, saudações para Gabriel Dario. E aí, como vão as guerras? E como vão as guerras dos latinos pelos Estados Unidos? E quando os latinos vão para a guerra pelos Estados Unidos? Pois, várias vezes eles foram para todas as guerras, está cheio de latinos, todos eles foram lá. Digo, não sei de onde você é, mas para nós que somos daqui da fronteira, isso é bem comum. Você até tem parentes que foram para a guerra. Sim, porque muita gente mora daquele lado e acaba tendo que ir para a guerra. Eu tinha um amigo que se salvou porque ele entrou para a Força Aérea e na última hora, pois é, ele não pôde continuar devido a um problema de visão. E aí ele não pôde mais. Pôde, ele disse. Nos Estados Unidos, quando há jogo sujo e pagamento, a corrupção logo chama a atenção do FBI que prende os envolvidos. E a questão é que o FBI está agora. Kash Patel? Essa é a questão, ou seja, se com Kash Patel seria possível algo assim, esse é o ponto, né? E ele diz, eu não defendo os erros que foram cometidos nas ações de Lais, mas eu acho que esses movimentos vão além dos democratas. Na verdade, eu acho que pode ser o Irã ou a Rússia movendo os infiltrados, pode ser Antônio, ou seja, que haja infiltração de algum outro país querendo causar problemas. Eles sempre aproveitam o descontentamento para usar isso também. Saudações para a Natália Celeste. Ele diz, eu vejo vocês e sigo todos os dias no norte da região metropolitana de Monterrey. Pois é, aqui parente, compadre com prima, saudações, prima. Saudações, muito bom, que legal, pois estamos aqui também, nós estamos mais ao sul, mas falamos em todos os lugares, aqui sempre, no norte, sul, tudo, diz Laís. O mais impressionante é que há imigrantes hispânicos. Sim, isso é o que não dá para entender. Sim. Sim, é uma loucura. Saudações para Maria Helena, que diz, boa noite, saudações a todos de Wakam Puebla. Saudações Maria Helena, saudações para seus filhos. Saudações a você, seus filhos e até Puebla. E isso também pode ser outra coisa do que diz Gires. Ou seja, que de repente o Trump diga, sabe de uma coisa? Todos os casos da Área 51 serão revelados. Aqui está a nave, aqui está o que caiu em Roswell, aqui está este. É marciano e não sei, ou vão tirar isso. Isso faz sentido para Marco Rubio? Sim. Marco Rubio, aparece Marco Rubio. E com o que era? Tinha tentáculos. E quando? Tipo, imagina, não, sim, já é outra coisa com isso. Era um ponto de desespero super importante. Será que com isso dá para esquecer esse assunto ou nem assim, né? Acho que nem assim, nem tirando tudo de alguém, mas tudo bem. Ele disse, bom, colocaram um mapa e assim, entendemos? Ótimo, muito obrigado. Tamalito 713. Saudações, diz ele. Como você tem estado? Ele diz que não, que o Pitbull diz que não rompeu a estrutura. Continua em tendência de alta maior. Diz que há déficit físico real, não há prata suficiente. A cada ano se consome mais do que se extrai. A prata não cai porque está ruim. É manipulação, ele diz. Saudações ao Pitbull, jalala, jalala, sim, jalala. Ou seja, uma coisa é o gráfico do dia ou do mês, e outra é quando você vê no gráfico de longo prazo. Aí você vai vendo que a tendência ainda se mantém, que essa tendência não foi quebrada. De repente, em muitos ativos acontece isso, que a tendência é, se você olhar, por exemplo, vamos pensar no petróleo, só assim, olhando rapidamente, se eu estendo um pouco mais, você percebe que a tendência, pelo menos pelo que eu consigo ver aqui, continua sendo de baixa. Quer dizer, se você coloca, digo, não sei se você estava falando do petróleo ou de quê, ou do Bitcoin ou o quê, mas aqui está essa linha. Aqui está batendo e continua sendo uma tendência de baixa. Então, se romper uma tendência que já deve ter mais ou menos um ano... Estava falando da prata em 2023. Bom, mas só para dar um exemplo do que o Jarala está dizendo. Ou seja, este é um teto que tem petróleo e que não foi rompido. Teto, teto, teto. Vocês percebem que o teto vai formando um padrão. Aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Então... pode ser que suba agora por nervosismo, lembrem-se, e isso é muito por causa do excesso de oferta, ou seja, é só isso. A Arábia está produzindo sozinha 3 vezes mais do que o normal, a pedido de Donald Trump, por sinal, e eles aceitaram produzir mais.
Tem petróleo demais no mercado. Além disso, soma-se o fato de que tem petróleo sendo vendido por baixo dos panos, que a Venezuela já abriu o mercado. Porque agora realmente não vai mais ficar, como dizem, como é que chama, não vai mais ficar bloqueado o assunto da Venezuela, né? Então, se você coloca coisas aqui que me surpreendem... Não coloquei para você. Tem uma atualização de... Mas bem, então o que mais de bom? Cumprimentamos a mim, disse Sarate. Ontem falei para vender o ouro, pois quando caísse vocês iam lamentar. Alguém disse que o ouro não cairia. E o que aconteceu hoje com a queda? Eu avisei. É claro, porque quando este... Quem compra esse preço? Exato, né? Ou seja, já é um preço muito elevado e muitos investidores esperam o máximo que podem até que o preço suba ainda mais. Mas ao primeiro sinal de que o preço vai virar, eles vendem tudo de uma vez e aí derrubam o preço. E se caiu forte, eu imagino que a correção começou pequena. Ontem sim, na verdade ontem começou a correção, né? Pelo que vejo, a correção não começou hoje. Mas com isso não é suficiente, não para ver isso, quer dizer, a correção, deixa eu ir, começou. Se vocês repararem, aqui já bateu no topo, né? O preço não conseguia mais subir, aqui havia muitas compras, na verdade, muitas vendas. Não, aqui estavam vendendo o ouro, compravam e caía, não, porque tinha muita gente vendendo ouro nesse preço, né? Então o dia todo ficou nessa briga. Se vocês repararem aqui, uma briga, gente comprando, gente vendendo, e estava essa confusão. Então, o que os investidores fazem? Quando amanhece o dia seguinte, a vender, começa a venda e todo mundo vendendo, mas chama a atenção que aqui tem muita gente comprando nesse preço. Se aqui tinha muita gente comprando, então o preço volta a subir rápido daqui até aqui. Agora, a questão é que amanhã pode continuar caindo. Se essas compras forem suspensas, vamos supor que aqui tinha de novo um monte de compras. Eu ia comprar por esse valor, mas como está caindo, prefiro comprar por outro preço e deixar a oferta melhor aqui embaixo. Então amanhã vai cair e vai continuar caindo, digo. Isso é o que pode acontecer, dependendo quase do que o Trump disser amanhã. Porque tem vídeos ao vivo de traders que estão, por exemplo, na Coreia. É como se fossem os que eu mais vi que usam o Trump como indicador. Não percebe? Eles ficam assim, assistindo tudo o que seja notícia ao vivo do Trump, eles estão assistindo. Assim, todos os traders estão prontos, uns no Bitcoin, outros no Ethereum ou em outros ativos. Então ele faz um comentário positivo ou negativo. Do Fed, por exemplo, já sabem o que vai acontecer. Se ele fala mal, acontece isso, se fala bem, sobe. Ele já tem todos os padrões. Então, não, falou mal do Fed, vai acontecer isso e começam a vender ou começam a comprar. Não se sabe até hoje. Muito engraçado mesmo. Saudações, diz aqui Trino Trujillo. E Trump e os Estados Unidos devem parar de forma definitiva e contundentemente, se não quisermos desaparecer como espécie. Saudações? Saudações também para Speedbull, para Jerez, é uma dessas. Até abre ali, você leu também? E também, diz Emma, saudações a todos hoje. Não entrei a tempo porque fiquei costurando calças para o meu filho, mas ouvi tudo de vocês. Saudações, Emma, como você está? Saudações também para Benedicto Panterito, se você não estava conosco, você diz, é preciso analisar bem os padrões. Eu disse para minha mãe vender o ouro dela porque ia ter uma queda, ela fez isso e agora não se arrepende. É óbvio que não pode subir para sempre. Claro, tem que haver correções e depois pode voltar a subir. Mas enquanto isso, vai ficar por aí e vai se manter. Possivelmente em altas e baixas, porque é uma subida muito grande, e no final das contas é subir o ouro. Ou seja, subir o ouro implica que são milhares e milhares e milhares de milhões de dólares. Não é tão simples que volte a subir assim nesse nível. A não ser que aconteça alguma coisa, ou seja, ele diz, Wyckoff, saúde Wyckoff, como você tem estado, Raul Emma? Muito bom, ele diz. Minha mãe investe muito em ouro desde que eu era pequeno. Muito bom, olha só que legal, que bacana, José. Ou seja, desde sempre ela gostou desses investimentos que pagam. Incrível que nos Estados Unidos dá para comprar isso, aqui não tem. Dá para fazer desse jeito. O que diz o Pitbull? Vende caro e compra na correção. Olha, é só uma correção, ainda falta muito, diz o Pitbull. Acha que pode continuar subindo e também é possível, ou seja, você vende no preço alto e volta a comprar na correção.
Agora, muita gente está comprando Bitcoin, por exemplo, porque para muitos a correção já aconteceu. Outros acham que ainda vai chegar. E depois, porque já conversei com amigos que estão nesse assunto, eles acham que ainda pode chegar aos 75. Então, a partir daí, começar a subir. A lei calcula 100, né? Esse espanhol, como ele se chama? 10 mil, sim, 10 mil, desculpa. 10, sim, quer dizer, isso depende, porque muda tanto, porque as coisas também vão mudando. Mas faz uns 6 meses diziam que o ouro ia chegar a uns 10 mil dólares. O vídeo dele deve estar por aí ainda, mas, por exemplo, o caso do Bitcoin. Alguém comentava agora há pouco que no segundo trimestre do ano vai chegar de novo aos 100 mil, ou seja, que vai continuar subindo. Eu acho que sim, provavelmente sim, ou seja, eu acho que vai ter mais uma alta. Pode vir um inverno de novo, mas não sei. Eu sinto que ainda tem espaço para se recuperar. Vamos ver o que acontece. Diz Valéria. Oi, gente, tudo bem? Meu namorado esteve no exército argentino, mas como eu tinha medo por tudo o que está acontecendo, pedi para ele sair do exército. Ele é de Buenos Aires, saudações, Valéria, e diz Júlio Benavides. Saudações, querido. Ontem assisti vocês em uma TV gigante, em uma televisão nos arredores de Lima. Vocês são muito bonitos, muito obrigada, obrigada, Júlio. Saudações, Júlio Flores. Também para a Nova, se ela diz, nos próximos dias, diz Nova, vem uma onda de calor para o México, esse clima está muito estranho. Sim. Sim, mas aqui é fevereiro maluco. É fevereiro maluco. Na quarentena, fevereiro é maluco e março também. Sim, mas vamos ver como está isso. Ou seja, de cara a amanhã à noite, a frente fria vai estar intensa, ou seja, vai estar, reparem só, temperaturas no centro do México chegando a 0 grau em várias partes do país. Vamos ver para a cidade do México, né? Olha só para Pachuca. Também dá para ver 0 grau. Na cidade do México acho que não chega, olha, mas é por pouco, hein? Talvez chegue a 0 grau por lá, mas vai estar muito frio na noite e na madrugada, segundo o clima. De 31 de janeiro a 1º de fevereiro, né? E depois, mais pra frente, vamos ver o que acontece. Mas sim, ainda vai estar bem frio nesses próximos dias. Sim, bandeirinha. Eu tenho $1, é igual a mim, bom. Eu tenho 20, mas não quero gastar. Estou esperando que suba, segundo eu, que é o que vai acontecer, minha mãe. Saudações para Marco Herrera. E sim, o petróleo mexicano, que já não vai mais para Cuba, não, já não vai mais. Cuba só tem petróleo para 2 meses. Daqui até quando? É até junho. Não, perdão, 2 meses, de fevereiro a março, daqui até março. Final de março? Final de março. O petróleo de Cuba vai acabar, ou seja, o que vai acontecer lá? Quer dizer, o quê? O que vai ser feito, né? Tipo, se está tão... Diz Raul Sachs. Aliás... Robles, ou a comunidade que nos assiste de Cuba, comentem pra gente o que disseram pra vocês. Mas aqui, os dados que chegam é que eles têm petróleo para 2 meses e não parece que ninguém vai mandar petróleo. Então, parece que é como se fosse o fim do regime, não de Cuba. Isso me dá a sensação, especialmente com o que acontece agora em todo lugar. Exato, diz Raul Sachs, que recomenda Martin Supreme. Sim, já vi, Raul, já vi, olha só esse. Eu fui, meu filho mais velho e eu fomos assistir, é muito boa, gostei muito do filme. É como uma cinebiografia sobre um jogador de ping-pong. Muito boa na atuação, se vocês viram Joias Brutas, que também é muito frenético. A edição super rápida, então essa também é assim. Esse filme também é rapidíssimo, é muito interessante. Tem drama, são irmãos, ação, tem de tudo, sim, são irmãos, mas nesse não. Eles não se separaram, eles brigaram. Não, mas pelo que eu sei, pelo que eu acho, sim, é bom. Mas nesse dia não falaram juntos nem brigaram. Eles brigaram por causa de uma cena de filme com uma menor de idade em relações, o que um deles não gostou. A cena acabou sendo retirada do filme. É bem feio terem brigado por isso, né? Sim, ele diz. Talvez ele também diga. Mudam as coisas com Cuba, ele diz. E se acontecer algo com ela, talvez sim possa ser. Vamos ver, ele diz. Patrício, estou com um olho no gato e outro no peixe, ele diz. O que você está fazendo, Patrício? Ele diz agora, vou te contar depois de um tempo. Saudações, como você está? Cecília? Saudações, Cecília, espero que esteja bem, saudações até Lima. Até Lima. Mas ele diz, eu tenho $30, mas guardei tão bem que não encontro. Sim. A questão é, quer dizer, o dólar vai chegar a 10 pesos e eu não posso usá-los de uma vez? Diz, as pessoas pensam, diz Sonifer, que o Bitcoin vai chegar a 75 mil
porque o preço médio de compra de um dos maiores detentores de Bitcoin, chamado Michael Saylor, sim, muito conhecido, tem mais de sim. É o lance que vários dos maiores compradores, as baleias, digamos assim, como ele, como Michael Saylor e outros, pois ainda tem muito poder, então quando vendem, modificam bastante o preço. Diz Panterita Pepe. Então, o filme é recomendável? Sim. Bom, eu adorei o filme, achei muito divertido, muito interessante. Se você gosta de filmes biográficos, vai aproveitar muito. É um personagem, é que eu não quero falar nada, porque vou dar spoiler. Melhor vocês irem assistir. Assim, eu nem fui ver, nem assisti ao trailer, só vi quem eram os atores, vi quem era o diretor. Ou seja, pensei, vai ser bom. E realmente é divertido. Saudações para Antônio Matal, que manda um alô lá do Penhon para ver Chutuxtepec. Saudações. Querida El Salvador, diz Mauro, Deus faz agora tudo o possível para frustrar as esperanças dos venezuelanos. Saudações. Ela está agora engolindo sua raiva. Acho que vai acabar passando mal. Saudações para a Panterita, ela disse. Assistindo ao Goio? Sim, não acho que eles tenham gostado de ver Goio. Você está assistindo o Goio agora? O Popocatépetl? Eric, já terminamos a primeira temporada. Ai sim, está ótima, Eric. Não se preocupe, já terminamos. E também não entendemos, mas pelo menos... Sim, entendemos. Não entendemos porque não sabemos o que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, sim, eu me explico. Tipo, sim, não, essa é a incerteza da série, né? Ou basicamente é isso, por incerteza super louca, mas as coisas vão acontecendo. Coisas que você não sabe. Agora, no episódio 4, elas vão ser respondidas no final, mas vão surgir coisas ainda mais estranhas. Então você já respondeu o que eu tinha dúvidas no 4. Mas agora você está ainda mais ao seu lado. Tenho ainda mais dúvidas. Ei, o fechamento parcial do governo dos Estados Unidos já começou. Vocês acham que até segunda-feira eles conseguem reabrir? Bom, então vamos lá. Parece que dessa vez o fechamento será curto, diz Mercedes. Ela afirma que tudo isso está acontecendo por sua culpa. Porque se acham que isso seria uma solução, diz Mercedes, quer dizer, não acho. Bom, eu não acho que vai ser a solução, mas que vai acontecer, vai. Por um lado, vai sair ainda mais toda a sujeira de republicanos e democratas e de tudo o que você quiser. E por outro lado, bem, aí está. Eu acho que muitos vão concordar em fazer alguma coisa, fazer alguma operação ou algo assim para tentar amenizar as coisas. Não, por menos do que isso já fizeram, já criaram conflitos. Temos que lembrar esse povo do que aconteceu com o caso do Iraque, a última tempestade, o deserto, por assim dizer. Quando aconteceu com o ônibus Júnior, ele já vinha de um monte de confusões. Aí esse tremendo disse, eu vou me desvencilhar. Saudações anguríticas. Já te mostro o preço porque o gráfico indica que o preço de um ativo varia conforme probabilidades, indicadores, especulação e tendências. Me mostra o gráfico. Te digo as notícias, sim, está certo, elas têm muita relação. Claro. Jogar fora e... Ou seja, sim, você ia vendo assim, olha, o que aconteceu aqui, assim, nessa data, olha, aconteceu isso, né? Sim, totalmente. Pessoal, vamos... Bom, pessoal, lembrem-se que estamos no WhatsApp, estamos no Telegram e enviamos a notificação das lives, mas também estamos no Facebook, no Instagram e no X. Obrigada. Amanhã é sábado, então já está na hora de conversarmos sobre filmes, séries e tudo mais. Sim, tchau. O que temos assistido? Vocês já conversam amanhã? Bom, também conversamos porque acabamos de ver, hoje. Acabamos de assistir a um filme incrível que se chama Dias Perfeitos, que se chama Dias Perfeitos. E que, bom, está muito interessante, super recomendável. Amanhã a gente conversa sobre esse filme em detalhes, né? Saudações, Sales Nova, feliz feriado prolongado, é verdade? Segunda-feira é feriado, não tem trabalho, não se trabalha, não tem aula também, então, bom, é isso, saudações, Nova, feliz. Saudações, tudo bem? Saudações, Maria Gonzalez. Como você está? Boa noite, aqui é Jiré. A conversa entre nós segue pendente, vamos tentar falar amanhã, pois hoje nenhum de nós conseguiu. Era impossível, mas tudo bem, tentamos conversar amanhã. Se não der, deixamos para a próxima semana. Já temos cerca de 2 semanas de atraso. 2 semanas? Já 2 semanas, sim, bom, então fiquem bem. Benedito, muito obrigado a toda a comunidade, nos vemos amanhã. Até logo, interrompemos sua programação habitual. Obrigado por buscar a verdade. Isto é... Pepe ao vivo. A verdade é intensa,
o insólito é real, aqui nós analisamos. Enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal Pepe ao vivo, controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista, até a próxima. Sim, senhor, estamos conferindo a presença. Inscreva-se. Pepe ao vivo na casa. Pepe!